Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Pop Ferrou. E a convidada do programa de hoje, ela é maquiadora, visagista e criadora de conteúdo de beleza. Seja bem-vindo ao Pod Pop Ferrou, Cacau Barbosa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande poder falar um pouquinho sobre a área da beleza que vem crescendo cada vez mais aqui na nossa cidade. Com certeza, você é a nossa primeira convidada aqui do Pod Pop nesse segmento de beleza. Então, você está estreando essa área aqui no Ai, que programa. honra! Fico muito feliz pela oportunidade. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse falando sobre como que surgiu essa sua paixão pela área da beleza. Então, na verdade, eu nunca pensei em ser maquiadora. Foi algo que simplesmente aconteceu, né? A priori, eu comecei a fazer faculdade de educação física e eu trabalhava em acampamento. E no acampamento que eu tive o primeiro contato com a maquiagem, por incrível que pareça. Lá a gente tinha algumas atividades infantis. Lá em 2013, que eu comecei a trabalhar em acampamento, em 2016 eu já estava numa desenvoltura melhor ali. E em 2017 a gente começou a trabalhar um pouco mais com atividades dirigidas, com personagens. E aí, dentro da criação dos personagens, tinha a questão de se maquiar, de se preparar, de se vestir do personagem. Antes a gente só colocava a roupa, aí todo mundo começou, por que a gente não faz uma maquiagem? E aí quando tinha atividade do sítio, do Pica-Pau Amarelo, tinha que ter a Emília, e aí quando tinha atividade de terror, tinha que ter os monstros, e foi aí que eu criei afinidade ali com a maquiagem, e eu vi também uma oportunidade de fazer disso um plano B, porque em dado momento ali na temporada de férias, que a gente ficava uns 7 dias com as crianças direto, eu fui direcionada para a sala de artes, e aí lá tinha bastante tinta e tudo mais, e aí as crianças queriam fazer borboletinha na mão, fazer desenho no rosto. Eu falei assim, nossa, eu poderia fazer disso um trabalho. E aí, fora do acampamento, eu comecei a vender o meu trabalho de pintura de rosto. Eu vi que eu tinha uma certa afinidade com isso, que eu poderia ser um plano B, né? Porque o acampamento era lá em Sapucaimirim, e para eu não ficar faltando muito na faculdade, eu decidi atrelar o acampamento com a pintura de rosto por aqui mesmo, e aí eu vendia esse trabalho. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, com essa afinidade de cores, tintas e tudo mais, foi através do acampamento com a pintura de rosto, e aí eu fui conhecendo a maquiagem artística, porque em dado momento, quando chegou o Halloween, tinha que fazer os monstros. E aí é maquiagem de cinema que a gente usa, né? E aí um dos meninos que trabalhava com maquiagem artística falou pra mim, olha, Cacau, aqui é assim que mexe com a massinha, com o sangue artificial e tudo mais. E aquilo me gerou interesse. Eu falei assim, olha, que coisa interessante. E aí fiquei na curiosidade de aprender como é que funciona e tudo mais. E comecei a fazer uns testes no meu próprio rosto. Só que aí, quando eu fazia maquiagem eu gostava, eu comecei a postar. E aí as pessoas começaram a achar que eu era maquiadora. E aí, em um dado momento também, o meu irmão foi participar de um concurso numa escola de inglês. E ele queria muito fazer uma caveira. E aí minha mãe foi, comprou a fantasia de caveira pra ele e falou assim, maquia ele. Aí eu falei, gente, mas eu não tenho nem material. E aí eu não tenho nem experiência, nem como fazer. E aí eu dei uma pesquisada na internet, usei o que eu tinha, fiz a maquiagem dele e ele ganhou o concurso. Aí quando ele ganhou o concurso, eu postei a maquiagem, uma maquiagem que até hoje eu tenho orgulho, mas eu não sei se eu tenho foto pra mostrar pra vocês. E foi ali que começou, porque as pessoas começaram a me olhar como maquiadora, antes mesmo de eu ser maquiadora, só que uma maquiadora artística. E aí começou as festas, né, que a gente tem os bailes, né, festa fantasia, e as pessoas começaram a me contratar para esses afins. E aí foi onde eu senti a necessidade de estudar, entender um pouco mais e aprender. Porque eu acho que toda maquiadora inicia como autodidata, com interesse na área da beleza, e aí ela começa a desenvolver de fato. Então, já aproveitando que a gente já começou falando sobre maquiagem artística, eu vi algumas fotos no seu Instagram bem legal, se o pessoal aí puder abrir pra gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Sei não, se a gente fala depois, que é de um post que eu vi no, Ah, no seu Instagram que eu sim. achei muito legal. Que você falasse um pouquinho sobre um pouquinho dessas fotos e como é como é que chega uma maquiagem artística em você e o processo de criar como é que vai ser essa Então, maquiagem. algumas maquiagens foram inspirações. Essa, por exemplo, que eu fiz em mim foi uma inspiração que eu vi de uma gringa na internet. Pode deixar parado dessa daí, E por favor. essa maquiagem, ela vem de uma inspiração que eu vi na internet. E até essa touca, tudo para me deixar careca, a gente usa papel filme. Aí foi tudo improvisado. Fiz a orelhinha com EVA. E a maquiagem artística foi algo que eu fui desenvolvendo conforme o meu estudo mesmo.
E cada criação, assim, foi ou através de uma inspiração, ou através de um mood board, de um critério de figurino, porque eu também trabalhei para uma produtora. Então, a produtora me vinha com o desenho do que seria feito de figurino. Olha, esse vai ser as cores, a ideia do personagem é transmitir isso, isso e isso. E eu quero um personagem feliz aqui, ou eu quero um personagem triste, eu quero um personagem muito colorido, ou eu quero um personagem que transmita mais suavidade. E aí eu comecei a sentir um pouco de dificuldade na hora de criar essas maquiagens, porque eu não entendia muito sobre cores, né? E aí dentro do estudo das cores, que também foi quando eu descobri a maquiagem visagista, que é uma especialização que a gente faz dentro do ramo da maquiagem também. Pode passar nas outras fotos, por favor? Isso, Copa, essa né? foi, essa é uma maquiagem que eu fiz para uma marca de Londres. Essa, inclusive, foi uma maquiagem da Copa. E aí a gente fez dentro de um contexto para divulgar a união ali, né, da marca que estava entrando no Brasil, né, que é a Berry Blossom. Eles, inclusive me patrocinaram no ano passado num workshop de maquiagem visagista, que eu trouxe um conteúdo de uma metodologia nova de mapeamento do olhar. E essa foi uma maquiagem que eu construí junto com eles ali para a Copa do Mundo. E a ideia era fazer aquela imagem do torcedor mesmo, uma maquiagem fácil de reproduzir e que tivesse o contexto daquele torcedor de estádio e tudo mais. Próxima foto. Essa daí foi a da produtora, foi uma arara, ela é bem linda, foi uma criação minha também. E aí a gente foi trabalhando conforme as cores, né? E aí existem 2 tipos de maquiagem quando a gente fala de maquiagem animal. Ou a gente trabalha em cima das cores do figurino, ou a gente faz com que aquela pessoa pareça mesmo um animal. Quando você olha, você vê um leão, ou você vê uma arara. E aqui dentro desse contexto era um trabalho de cores, numa pegada mais carnavalesca, digamos assim. E a última foto. Isso, essa a gente fez numa produção de Halloween, na verdade foi de um curso de maquiagem artística, que eu dei para uma maquiadora lá de Taubaté, Gabi, maravilhosa, que me ajudou a produzir, ela fez metade, eu fiz metade, e dentro desse contexto a gente fez a noiva do Frankenstein, a gente fez uma releitura dela pro Halloween, e aí a gente trabalhou a questão de peles coloridas e tudo mais, pra gente chegar nesse contexto final. Aqui embaixo, na parte do pescoço, a gente fez tudo com papel higiênico, porque eu queria que ela visse quais são as possíveis adaptações, porque o que acontece, às vezes o maquiador, ele não é um maquiador artístico, ele tem mais a veia da maquiagem social, da maquiagem de festa, de noiva, mas vira e mexe, pode aparecer uma maquiagem artística para ele fazer. Então, ali dentro desse contexto, eu falei, quais são as adaptações que você pode fazer sem ter que investir num material muito caro e ainda assim entregar um bom resultado para o seu cliente. E aí a gente construiu essa maquiagem. Nem parece que é papel higiênico. É papel higiênico e cola. E deu super certo. Então, agora falando um pouquinho sobre a maquiagem visagista, né? Você falou que é uma especialização. E o que é? O que significa esse estilo de maquiagem? Então, existe o maquiador convencional, maquiador comum, e o maquiador visagista. O maquiador visagista, antes da gente falar sobre o maquiador visagista em si, é muito importante a gente pontuar o que é visagismo. O visagismo ele é um conceito que vem por trás de um trabalho de que a pessoa crie uma identidade única e exclusiva da qual ela vai se conectar com o espelho e transmitir uma mensagem. E, inclusive, é essa a minha missão, é fazer com que mulheres autênticas consigam trazer uma conexão com o espelho, mas, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem intencional. Isso pode ser trabalhado em cima de uma marca, isso pode ser trabalhado em cima de uma noiva, numa formatura, porque assim, todos os lugares que nós vamos, mesmo que de uma forma inconsciente, a gente quer transmitir uma mensagem. Então assim, mesmo que a gente deixe de se arrumar, a gente está transmitindo uma mensagem. Se eu chegasse aqui de camiseta, bermuda, o cabelo sem arrumar, você ia olhar para mim, ia ter um primeiro impacto totalmente diferente do que você está vendo agora. Então, a gente traz no conceito visagista que a primeira impressão é a que fica, e dentro desse contexto a gente quer transmitir uma mensagem de uma forma única e autêntica. E na maquiagem a gente entende que cada mulher é única, tem traços específicos e por isso a sua maquiagem também precisa ser. Agora, a diferença entre o maquiador convencional e o maquiador visagista. O maquiador convencional é aquele maquiador que ele vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Ele aprendeu um tutorial no YouTube de como fazer um olho preto, por exemplo. E aí, toda vez que a cliente dele pedir um olho preto, ele só vai fazer daquele jeito que ele aprendeu. Como que ele tem que começar e como ele tem que terminar o esfumado. Mas ele não sabe, de repente, fazer as devidas adaptações.
Então, pode ser que mesmo ele fazendo um esfumado muito lindo, um acabamento maravilhoso, para algumas clientes, quando se olharem no espelho, vai ter aquela sensação de, nossa, parece que eu tomei um soco no olho. Mas isso tem um motivo que tem a ver com as características do rosto dela. E não quer dizer que aquele maquiador não sabe fazer, e sim porque ele não teve o estudo necessário para conseguir compreender as características do rosto dela. Então, é aquele maquiador que está sempre copiando e colando, seguindo as tendências, e por vezes ele pode ter a infelicidade de pegar uma cliente que vai ficar insatisfeita. Já o maquiador visagista, antes mesmo de começar a maquiar, ele já analisa o rosto, ele vai analisar os traços, ele vai perceber como que é o comportamento daquela cliente, quais são as roupas que ela vai usar, acessórios, e aí sim ele vai migrar, então, qual que é a maquiagem que você vai fazer? Você vai trazer ali uma referência para mim. E dentro da sua referência, a gente vai fazer as devidas adaptações para que você se sinta mais bela, mais harmônica e se conecte com o espelho. Ai, bem legal, diferente, né? É uma forma de fazer a pessoa que tá se maquiando se sentir única, né? Porque teve um estudo específico pra ela, né? Sim, e é algo que a gente faz rápido ali no processo de atendimento. Com todas as pessoas, a gente consegue fazer análise visagista antes mesmo de começar a maquiagem. Eu não sei você, Júlia, mas você já passou por alguma maquiadora que você falou, acho que eu não gostei muito Aham. dessa maquiagem, enfim. Se quiser aproveitar para compartilhar e comentar sobre isso. Aham. Porque são muitas histórias, realmente, às vezes, que as pessoas falam sobre maquiadores que não têm ali um preparo, né? E aí você falou, nossa, eu me senti Foi no estranha. meu aniversário de 15 anos. Ah, Eu achei que minha pele ficou muito clara. Aham, E, sei lá, não parece ver foto, não parece que sou eu. aham. Parecia outra pessoa que tava de maquiada. Você se sentiu estranha com a maquiagem. Então, exatamente, a maquiagem ela tem esse poder. Quando o maquiador ele vai pelo Ctrl+C, Ctrl+V, existe essa infelicidade de às vezes ele não adaptar ao seu gosto. Então, às vezes chega uma cliente falando pra mim: "Ah, eu quero um olho preto e um batom vermelho". Mas não é algo que ela tá habituada, né? E aí, quando ela me traz essa maquiagem, eu sempre pergunto: "Você tá acostumada a fazer maquiagem? Que roupa você vai? Que acessório você vai usar?" E aí, se eu vejo que é uma cliente que ela é muito discreta, que ela não gosta de chamar atenção, e olho preto e batom vermelho a gente sabe que chama atenção. Se é uma pessoa que não gosta muito de chamar atenção, eu vou começar a alinhar aquela maquiagem com ela antes mesmo de sair fazendo o olho pretão e a boca vermelha, porque às vezes ela vê na outra pessoa e ela acha muito bonito aquele estilo de maquiagem, mas aquilo não representa ela, entendeu? E aí a gente precisa fazer adaptações para que a gente possa linkar o que ela está trazendo para mim com a essência dela, entendeu? Por isso que às vezes pode ser que você, naquele contexto, você tenha se olhado e falado assim, meu Deus, não sou eu. Por quê? Porque aquilo não se conectou de fato com a sua essência. Você tinha uma referência, você trouxe a maquiagem da ideia que você queria, mas aquilo não se conectou com quem você de fato é. Por isso que o visagismo ele tá aí e ele é bem diferente da harmonização, tá, gente? A harmonização, ele tem a ver também com o visagismo. A gente também trabalha com a questão de simetria, proporção, harmonia. Até eu tenho um e-book de mapeamento do olhar que fala sobre essa questão de harmonia, simetria, proporção, mas o visagismo não é só isso. Ele trabalha a imagem de forma intencional. E aí, às vezes, o que é bonito para você pode não ser bonito para mim, mas você tem que estar, você, Júlia, tem que estar conectada com aquela imagem, sabe? De acordo com aquilo que você quer transmitir, com o seu momento e afins. Ai, que legal. Então, nesse seu livro, né, Mapeamento do Olhar, você explica mais para as pessoas não, acho que para maquiadores, né? Como que Sim, mas é um funciona esse livro que é processo. possível qualquer pessoa ler, porque ele tem uma linguagem fácil, mas ele é mais direcionado para profissionais, porque ali eu não só ensino sobre a questão de simetria, proporção, análise do olhar, que assim, muitas mulheres, a maioria delas tem a maior dificuldade de maquiar os olhos. Ah, eu não sei fazer um delineado. Às vezes eu faço esfumado, meu esfumado não fica correto e tudo mais. Então, nesse livro, eu ensino como que é feito o mapeamento para que assim o maquiador ou a pessoa que deseja fazer a automaquiagem tenha noção de simetria, proporção, ela seja capaz de se olhar no espelho e analisar as próprias características. E eu acho muito interessante porque assim, existem alguns maquiadores que parece que escondem a teoria e o conteúdo, mas na minha concepção isso também traz a liberdade do cliente saber quem ele vai escolher, a qualidade do trabalho ele conseguir analisar, porque aquilo que ele conhece, ele dá mais valor. Então, se ele pega um profissional que realmente sabe o que está fazendo, ele vai pagar o quanto o profissional tá pedindo ali, né? Agora, se é uma pessoa que fica incerta, uma pessoa que se sente insegura, ela vai pensar uma ou duas vezes antes de pagar para poder fazer qualquer tipo de serviço. Isso que você falou do olho, eu me encaixo perfeitamente, porque, nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer uma sombra, até um delineado.
E uma vez eu fui tentar aprender com vídeo de YouTube como é que faz delineado. E aí eu reparei que eu tava vendo os vídeos errados, porque a minha pálpebra, ela é mais caída. E nos vídeos que eu tava vendo, as meninas não tinham. Então na hora que eu passava, meio que manchava, porque a pálpebra tava caída. Eu falei, não, eu tô vendo o vídeo errado. Que não é o estilo do meu olho, né? Então, na verdade, não é que você, Não. Júlia, tenha a pálpebra caída. O que acontece é que a sua pálpebra fixa, ela tem um pequeno volume, mas ela não chega a ser sobreposta, assim, a ponto de ser Aham. caída. Tanto que o seu olhar, se você se olhar no espelho, você vai ver que ele é ascendente, que a gente fala que é para cima. Se a gente traçasse um traço horizontal no seu olhar, a gente veria que ele é para cima. Contanto que quando você faz o delineado, o agateado te favorece. Então, nesse contexto, o melhor jeito de você fazer seu delineado seria de olho aberto, na verdade, e você se olhando no espelho de baixo para cima para conseguir fazer. Ai, tô tendo uma consulta aqui já, particular. Existem É. vários fatores. E antes que alguém pergunte, gente, eu não dou curso de automaquiagem, mas eu dou consultoria visagista e na consultoria tem a automaquiagem. Porque, primeiro, não adianta eu querer te ensinar um tutorial, igual você falou, você abre lá a blogueira te ensinando a fazer o esfumado, ensinando a fazer o delineado, mas ela vai te ensinar pela forma como ela visualiza ser mais fácil pro tipo de olho que ela tem. Mas o seu tipo de olho é diferente do dela. As características do seu olhar é diferente. Então, o que eu ensino para as minhas alunas, para as minhas clientes? Primeiro, elas entenderem as características faciais delas, entender o que favorece, o que não favorece. Se existe alguma característica que, de repente, que você não gosta, que você pode, entre aspas, através da maquiagem, diminuir a atenção para aquela característica. Outras que você gosta, a gente vai enfatizar. E assim, a gente vai fazendo as harmonias necessárias para que você se conecte no fim das contas. Ai, bem legal. E nessa área você também dá cursos, faz alguns workshops, né? Como é que funciona? Então, agora, esse ano também é impossível, porque esse ano é o ano do meu casamento, então eu não pretendo fazer workshop. Mas a gente tem os workshops visagistas, na verdade, o primeiro que a gente fez foi no ano passado, que foi um workshop maior. Já fiz outros menores, eu dou curso VIP também para maquiadores que têm vontade de aprender sobre mapeamento do olhar, maquiagem visagista, consultoria visagista, que é um serviço extra que a gente oferece para os nossos clientes e que super valoriza, por exemplo, um curso de automaquiagem, porque é totalmente diferente, Júlia, você chegar no meu estúdio e eu falar, esse pincel serve para isso, esse pincel serve para aquilo, aí você passa o blush aqui, faz o contorno assim, mas você não entende o porquê. E por isso que muitas mulheres, inclusive, quando vão para o curso de automaquiagem, saem depois para na hora de reproduzir a própria maquiagem, fica assim, nossa, Não sabe mais eu o que não fazer. aprendi nada, eu não sei nada, e elas têm a sensação de que elas só gastaram dinheiro. E até o meu estudo visagista, direcionado para uma linguagem mais simples, é justamente para conseguir alcançar esse público que tem essa dificuldade de entender a maquiagem, de entender o porquê, entender as próprias características, para poder, aí sim, fazer a execução de maquiagem que mais combina com elas. Uhum. Como que a maquiagem visagista, ela consegue andar de mãos dadas, assim, vamos dizer, com as tendências de hoje em dia, né? Tipo, uma tendência da maquiagem atualmente. Então, o que acontece? Por exemplo, se uma cliente chega para mim e fala, eu quero fazer esse delineador gráfico, sei lá, eu vou pro show da Ana Castela, que ela tem a tendência muito grande daquelas pedrinhas, do delineado gráfico e sobe tudo mais. assim, né? Isso, exatamente. E aí, normalmente, uma cliente que chega pedindo brilho, pedindo cor, pedindo tudo, é uma pessoa que tem um temperamento, que daí a gente tem o estudo de temperamentos também dentro do visagismo, tem uma personalidade de uma mulher mais comunicativa, de uma mulher mais alegre, de uma mulher que gosta de chamar a atenção. E aí a gente vai trabalhando na composição daquele look. E aí ela traz a referência. Ali eu vou fazer o mapeamento do olhar dela, ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Se a maquiagem der para ser reproduzida basicamente da mesma maneira, eu nem vou falar nada, eu vou construir a maquiagem dela e pronto. Mas se precisar fazer qualquer tipo de adaptação, né, dentro do delineado, daquilo que ela escolheu, eu posso trazer sugestões próximas àquilo que ela pediu e ainda assim atender o pedido da cliente. Então, assim, não existe uma sugestão descartável da maquiagem, porque imagina, você chega para mim e fala assim, Cacau, eu quero fazer uma maquiagem com pedras, e eu falo assim, não vai ficar bonito para você. Na mesma hora você vai ficar tipo, nossa, mas era o que eu queria, né? Então, assim, não existe uma maquiagem que não é possível de ser feita numa cliente. Existem as adaptações que nós vamos fazer para que essa maquiagem seja concluída com sucesso e que você não se estranhe ao se olhar no espelho. Então, o visagismo é justamente para isso. Então, a gente entra no contexto ali mais de harmonização do que quando a cliente chega para mim e fala assim, eu não sei o que fazer, faz o que você quiser.
Eu não sei se você já, dentro de um salão, já ouviu alguém falando isso. Ah, faz o que você quiser. Só que o que eu quiser não é bem o que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho um gosto, eu tenho uma característica de maquiagem que eu gosto em mim. Então, por exemplo, se eu gosto de uma maquiagem bem rebocada, se eu gosto de uma maquiagem muito forte, e a minha cliente não se identifica com isso, se eu fizer, ela vai se estranhar. Então, assim, o visagismo também ensina sobre esses diferentes caminhos para que você consiga entender o que a sua cliente quer, o que a sua cliente não gosta, daquilo, quais são as características da cliente, por exemplo, que ela não gosta que esteja em evidência, para que assim você consiga construir a maquiagem dela. E esse processo de você conhecer mais a pessoa que você vai maquiar, né, para pegar essas características dela, como que é esse processo? É uma conversa, sei lá, tipo uma ficha que a pessoa preenche? Então, depende. Se for uma consultoria visagista, a gente trabalha através de foto, aí tem a gente faz uma reunião, e aí eu vou fazer como se fosse um croquis. E nesse croquis eu vou montar toda uma estrutura do rosto dela, tirar medidas de proporção, simetria, espelhamento. E aí tem todo um trabalho por trás, entendeu? Que daí vai além de um curso de automaquiagem, por exemplo. Agora, por exemplo, você, Júlia, manda mensagem pra mim: ai, Cacau, eu vou numa festa de aniversário, eu queria agendar uma maquiagem. Eu vou agendar você, normalmente, e quando você chegar no meu estúdio, né, e eu também vou te pedir, ó, você já tem uma referência da maquiagem, você já sabe mais ou menos a roupa que você vai, como você gostaria de ir. E ali, se você já tiver a possibilidade de me mandar fotografias do que você deseja fazer no cabelo, na maquiagem, o que você vai usar de acessório, qual a roupa que você vai vestir, ali eu já consigo ter uma boa referência de quem você é e o que você quer transmitir naquele dia. Eu costumo brincar, falar que as roupas, os acessórios e a maquiagem é como se fosse uma fantasia. Cada vez você se apresenta de alguma maneira. Então, você não vai na igreja igual você faz na praia, por exemplo. Assim como você não vai numa reunião de negócios, assim como você não vai numa entrevista de emprego. Então, inconscientemente, cada dia, a Júlia, ela é, entre aspas, um lado da sua personalidade, um personagem diferente, uma pessoa diferente que você quer apresentar para o mundo, né? E aí, dentro desse contexto, quando você vai sair, é onde eu vou visualizar, será que ela está querendo trazer uma aparência mais romântica, ou mais sensual, ou é uma mulher que quer trazer uma autoridade, algo mais intencional para a imagem dela? Então, através dos componentes que você vai usar, da referência da maquiagem que você me manda, do look, do acessório, eu já consigo ter todo esse scanner, digamos assim, de quem você é e o que você quer transmitir. Bem legal mesmo. Uma coisa que você falou, né, que a maquiagem visagista, ela normalmente trabalha essa imagem que a pessoa quer, né, mostrar, né, uma imagem diferente. E aí eu até vi um post no seu Instagram referente a Mayra Card, né? Sim. Que ela mudou completamente, né, tanto o cabelo quanto o rosto dela um pouco. E eu até separei aí pro pessoal poder abrir uma imagem do antes dela e o agora, né? Para você falar um pouquinho do que você comentou lá nas suas redes sociais sobre, né, esse maquiagem visagista dela. Isso, da mudança de características, né? Assim, na foto que eu tinha postado até no meu Instagram, ela tava com o cabelo enrolado, né? Com o cabelo. Pra frente. Isso. E aí, nessa mensagem aqui que ela tá passando, é bem diferente daquilo que eu postei até, inclusive. Né? Você vê que é uma maquiagem que tá um pouco fora da cartela dela, traz um ar mais envelhecida para ela, porque tá fora da cartela. A sobrancelha está bem arqueada e marcada também, né? E aí traz uma mensagem totalmente diferente. Na foto do Instagram, ela tá de cabelo comprido e tem ondas no cabelo, né? E essas ondas no cabelo vai trazer um lirismo, uma feminilidade, traz um ar de uma mulher mais serena, tranquila, mas ao mesmo tempo muito sensual, porque ela gosta muito dos cílios mais aparentes, né? Essa maquiagem é uma maquiagem que eu particularmente não gosto muito, porque não favorece a beleza dela. Diferente dessa daqui, do outro lado, né, que ela tá com cabelo preto, com cabelo mais curto, é uma maquiagem que favorece mais, porque é uma maquiagem mais monocromática, digamos assim, e que tá dentro da cartela dela, né? Mas a imagem da questão do posicionamento dela traz muito mais seriedade, de uma mulher mais segura de si, de uma mulher um pouco com um conceito com um olhar mais crítico, de um senso crítico. É como se ela dissesse para você: olha, eu tenho algo muito valioso para te apresentar, mas não está aberta à discussão. Essa é a minha verdade e é isso que eu vou trazer a partir de agora. Então, quando você olha para ela, o cabelo desconexo, trazendo um ar de criatividade, dinamismo,
né? As sobrancelhas dela, olha como não tá marcada como na primeira foto, né? Então não deixa ela tão envelhecida, deixa com um ar mais feminino. E Ela essa parece questão, até mais nova do que sim, na ela outra parece foto. mais nova justamente por conta da paleta de cores que ela tá usando, né? O roxo, né, nos olhos, lembra muito que em alguns contextos a questão da olheira, do cansaço, e quando ele tá fora da cartela, ele traz até um ar de envelhecimento, né? O cabelo dela nessa imagem é um cabelo que tá mais liso, mais reto, mas mesmo assim deixou ela com um ar mais envelhecido, né? E aqui nessa outra imagem a gente tem um contexto mais jovial, mas ainda assim de uma mulher mais decidida, de uma mulher com autoridade, que sabe o que vai trazer, o que está falando, né? E a Maíra, é o que eu estava falando, ela é uma mulher que ela trabalha muito com a emoção, ela trabalha muito através de histórias. E tudo que ela tem feito nas redes sociais dela, de uma forma muito intencional, não é para vender dieta, não é para vender um cardápio para você. Ela quer vender a história dela e também o projeto de vida dela, que hoje é uma mulher cristã. Então, assim, ela como cristã também tem trazido um outro posicionamento e falado de Deus de uma outra maneira. Então, tá bem interessante acompanhar, assim, e até o cabelo dela é legal porque ela consegue trabalhar de duas maneiras. Quando ela quer se posicionar de forma mais criativa, ela pode trabalhar com ondas, né, já que é um cabelo mais desconexo. Quando ela quiser trazer mais acolhimento, um ar mais de acessibilidade para a imagem dela, é onde ela trabalha com a franja mais rodada, mais preenchida, porque daí os olhos é a janela da alma, eu costumo dizer, né? E quando a gente deixa os olhos mais aparentes do que a região da testa, por exemplo, no visagismo significa que você é uma pessoa mais emotiva, que você é uma pessoa que consegue enxergar o problema do outro. Então, tudo isso que ela está fazendo é com bastante intencionalidade. Aqui, se você vê, a franja dela parece parte da testa. Então, é mais ou menos assim, como se ela dissesse: eu estou prestando atenção no que você está dizendo, mas eu tenho algo muito inteligente para te mostrar. Nossa, é profundo o estudo do É, visagismo, porque vai além da maquiagem, né? Até o cabelo. sim, vai. Então, o visagismo ele tem a ver todo com um contexto. Quando o cabelo da mulher está comprido e é um cabelo que está desenhando o corpo, é como se fosse a roupa do corpo, o cabelo. Então, se a mulher tem o cabelo muito comprido, a gente vai olhar para onde? Para as curvas. E no caso dela, ela não quer que as pessoas olhem como uma mulher sensual, uma mulher que tem um corpão, não. Ela quer que você olhe para o lado inteligente, para o lado colérico dela, que tem a ver com o temperamento. Então, ela deixa com que esse temperamento colérico de autoridade, de alguém que sabe o que está dizendo, enfim, vira à tona através desse look. Nossa, bem interessante mesmo a profundidade que o visagismo tem, né? Sim, sim, mas assim, agora falando num contexto de mapeamento do olhar, tá até mais harmônico. Se você, é que aqui ela tá sorrindo nessa imagem, mas quando a gente olha para o final dos cílios dela, tá vendo que existe um exagero? Esse exagero dos cílios no final do canto externo, que a gente fala que é essa pontinha aqui, é um olhar que fica derrubado, um olhar que traz um ar mais de tristeza, né, do que de sensualidade em si. E até as meninas que trabalham com lash, é muito interessante, porque o curso de mapeamento do olhar e o e-book também é para você que trabalha com lash, que trabalha com alongamento de cílios, porque a gente fala muito sobre a questão de mapeamento, porque às vezes chega cliente lá no estúdio que coloca os cílios e quando ela chega, ela já chega com essa característica do olhar mais derrubado por conta do excesso de cílios no final do canto externo. Então, para colocar os cílios tem que tomar muito cuidado, né, com o Sim, os estilo que cílios vai postiços, colocar. ele traz toda uma diferença na imagem, né? É que a outra foto que eu tinha postado, tem outra foto aí dela ou não? Que eu coloquei no meu Abre o Instagram. Instagram dela aí, eu mandei o link aí. Aí dá pra abrir os stories. Isso, que daí fica mais fácil. Você vai ver como a imagem dela é de uma mulher sensual, sedutora, forte. E assim, ela traz uma. Ah lá, tá vendo? Ó, a imagem dela de cabelo comprido, tá vendo? É uma imagem que traz a feminilidade, sensualidade, jovialidade, né? E pode passar essa, colocar na próxima. Tá, só. Isso, olha só os cílios dela para você ver. Os cílios dela são cílios bem feminino, né? Toda vez que a gente escolhe o delineado, agateado, os cílios que tem o fundo mais comprido no final, né? Que ele é menor no começo e maior no final, ele traz esse ar de feminilidade, de sensualidade. Você tá vendo que o preenchimento labial dela tá bem aparente nesse contexto. Então você enxerga uma mulher que é segura de si, uma mulher que é aquela famosa pronta para matar, né? Mas que traz um ar mais sensual para a aparência dela num contexto em geral. Pode passar a imagem?
E aí, olha só, como a gente olha para essa nova estação dela. Aquela mulher sensual, ela vai embora. Então, assim, ela tem um temperamento que de um lado é mais sanguíneo, o outro é mais colérico, que é esse equilíbrio da mulher sensual com a mulher que tem a autoridade, o posicionamento, o conhecimento. E culturalmente, né, dentro de um contexto bem machista, as mulheres que são muito bonitas, que têm aquela beleza exuberante, que têm o cabelo muito sensual, aquela aparência muito sensual, é vista como uma mulher menos inteligente. E como no caso dela, que ela está dando palestras pelo mundo, trazendo todo um outro contexto, nós estamos falando de uma mulher que vai se posicionar e quando ela se posiciona, ela chega nos ambientes, ela não quer que o corpo dela chame atenção. Por isso que até agora ela anda muito mais coberta, né? Ela não quer que o corpo dela chame atenção, ela não quer que a beleza dela faça com que as pessoas comprem o que ela tem a oferecer, e sim o conhecimento, o nível de autoridade, o nível de integridade dela. Olha só o cabelo que eu falei que dá para brincar, ó, as duas diferentes aparências do cabelo criativo, dinâmico, trazendo uma leve aparência racional com a abertura da franja, e olha só como a franja coberta deixa os olhos dela muito mais aparentes ali. Ela parece até ser mais nova nessa foto, porque assim, a Maíra, quando ela sorri, principalmente, ela tem uma gordura nas bochechas. E isso é um aspecto de característica de um rosto infantil. Então, ela consegue parecer mais jovem, mais compreensiva, mais acessível. Gente, eu chamaria essa mulher para ser minha psicóloga até, nesse contexto. Então, assim, ela consegue trabalhar muito bem a imagem dela através desse corte. E nos momentos que ela precisar, por exemplo, que ela tem um conteúdo mais cristão, um conteúdo mais leve, ela pode trabalhar com essa imagem mais acolhedora. E quando ela tiver que se posicionar, trazer um conhecimento de um contexto mais nutricional, ela pode trabalhar essa outra imagem também. Uma mulher de camadas. Uma mulher de camadas. Mas o cabelo, a maquiagem é algo que você pode brincar totalmente. Eu vim de coque, mas se eu tivesse com o meu cabelo solto, a mensagem que eu estaria transmitindo era totalmente outra. Então, assim, tudo que a gente faz precisa ser intencional. Né? E quando a gente fala de uma mulher que tem uma marca ou de uma empreendedora, por exemplo, uma advogada que precisa transmitir seriedade, às vezes ela tem uma característica muito infantil e ela tem uma audiência, ou então ela vai ser escolhida, vai conhecer um cliente e ela vai passar por um processo que ela vai ter que resolver um problema criminal, por exemplo. Você vai escolher a pessoa que te passar mais confiança, né? Então, às vezes, na característica da pessoa, ela naturalmente não transmite essa maturidade, essa condição de resolver o BO, entendeu? Então, na maquiagem e através do look, e através dos acessórios, a gente consegue trazer essa manipulação favorável para que ela consiga alcançar o objetivo mesmo antes de abrir a boca. Aproveitar que a gente já tá com o Instagram dela aí, Gui, coloca no feed, por favor, pra gente ver algumas maquiagens aí. É uma pergunta que eu já tenho a fazer também. Qual que é a diferença de fazer uma análise visagista para uma maquiagem que é mais para evento, tipo festa de aniversário, casamento, e para uma maquiagem que talvez para um dia a dia ou para alguma palestra, algum evento mais social, assim? Então, na verdade, por eu ser maquiadora visagista, não existe a cliente sentar na minha cadeira e eu não analisar ela. Ela entrou na minha sala, eu tô analisando ela. A forma como ela caminha, a forma como ela senta, a forma como ela gesticula, se ela é uma pessoa que fala rápido, se ela é uma pessoa que ela fala devagar. E aí o meu atendimento vai caminhar conforme a minha cliente se comporta. Porque, por exemplo, vamos trazer um exemplo muito legal que eu gosto de trazer no visagismo. Quando você vai no supermercado, nossa, caixa de supermercado. Você tá lá morrendo de pressa na correria e o caixa tá assim, ó, passando a sua compra. Qual que é a sensação que você tem? A pessoa tá com preguiça, a pessoa não quer me atender, tá de má vontade. Então, quando você não alinha a forma como você gesticula, a forma como você se comunica, a forma como você olha pro seu cliente, de acordo com o temperamento dele, aí existe uma incompatibilidade e ele sai sem gostar do seu trabalho. Então, o visagismo, ele fala de análise comportamental, ele é muito mais profundo do que só maquiagem. E para os profissionais eu ensino... de maquiagem e psicologia junto. Então, é que na verdade, quando a gente fala de cliente, por exemplo, a cliente eu vou analisar desde a hora que ela chega até a hora que ela senta, se ela é uma cliente comunicativa ou não é. E aí, enquanto isso, eu vou preparando a pele dela e vou analisando as características. Bom, ela tem uma pálpebra assim, a pálpebra fixa dela é assado, a pálpebra inferior é assim, a linha d'água tem isso. Tá, e aí eu vou perguntar qual a maquiagem que ela trouxe. E aí eu vou olhar pra maquiagem dela, eu bati o olho nela, já sei o que eu tenho que fazer.
Entendeu? Então, assim, todas as clientes que sentam na minha cadeira passam por análise visagista. Todas. Sem. Independente se é uma análise que eu fiz em 10 minutos ou uma análise que eu tô fazendo em 1 hora. Principalmente noiva, né? Porque quando você vai assinar uma maquiagem de uma noiva, é muito importante que ela esteja harmônica, né? De acordo com aquilo que ela escolheu, de acordo com o horário que ela escolheu. Até porque daqui a 10 anos ela precisa olhar aquela foto e ela precisa ainda apreciar aquilo, né? Imagina você daqui a 10 anos olhando a foto do seu casamento e falando assim, meu Deus, por que eu fui escolher essa maquiagem, esse cabelo, né? Às vezes a gente faz isso com as festas de 15 anos. Nossa senhora, quando eu olho as minhas fotos de 15 anos, eu tenho vontade de chorar. Uma trend assim no TikTok de reagindo a fotos de 15 anos. Exatamente. Eu já não ia gostar muito, porque eu já não gostei da minha maquiagem de 15, então... então tudo vai do contexto, né? Daquilo que a cliente quer, mas todas elas passam por uma análise visagista antes mesmo de iniciar a maquiagem. Só que isso é algo que às vezes eu não comunico para ela, a não ser que a cliente tenha uma insistência muito grande em alguma coisa que ela queira fazer na maquiagem que não vai harmonizar ela. Vamos por você. Você falou para mim que você tem a questão da pálpebra, que você sente que a sua pálpebra é caidinha. E na verdade não é que ela é caída, ela tem um volume aqui no canto externo. Então, por exemplo, se você chega para mim e fala assim, Cacau, eu queria muito iluminar embaixo da sobrancelha. Eu sei que aquilo, que a questão de iluminação, vai trazer volume e amplitude para sua pálpebra e você vai ter a sensação ótica de que essa pálpebra aumentou o volume e que você ficou com o olhar mais caído ainda. É onde eu vou chegar e falar assim, então, Júlia, a gente pode iluminar, mas não tem como a gente iluminar muito com grande contraste com a sua pele, porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Então, assim, eu consigo fazer o que você quer, mas adaptando para a sua realidade, para que você não se olhe no espelho e não se conecte com aquilo, se sinta estranha, enfim. Aí a gente tem algumas fotos aí. Isso, algumas fotinhas de trabalho. Inclusive passou ali a Love Art, gente. Deixa eu aproveitar para falar. Além de maquiadora, eu trabalho com canecas personalizadas. Inclusive, eu trouxe um presente aqui para você da Love Arts. A gente faz canecas personalizadas, que é o meu segundo empreendimento agora. Eu tô trabalhando com isso também. E, na verdade, a gente já trabalhava, né? Agora a gente só voltou. Que linda do Pod Pop. Nossa, adorei. Já vai ficar na minha mesa. Isso! Ai, que lindo. Muito Gostou? Obrigada, adorei. Então, tá bom. E a gente também trabalha com desenho digital, a gente faz caricatura de canecas de padrinhos, de casamento. Então, assim, eu acabei linkando até a questão do trabalho personalizado para as minhas noivas, porque agora, quando as noivas vão fechar, já fecha elas a assim, maquiagem já faz a caneca do padrinho, da madrinha, da cerimonialista. Então, elas já fazem tudo de uma vez. Ai, bem legal, já. Noiva já fecha 2 em 1 já. Exatamente, vai lá para marcar a maquiagem e já marca também as produções de padrinhos, madrinhas, cerimonialista, que é algo muito especial, né? A gente mostrar para as pessoas que a gente ama, quanto a gente se importa e quanto elas foram importantes na trajetória, né? E as canecas são uma ótima opção, porque todo mundo toma chá, todo mundo toma café, É impossível né? usar Todo mundo vai tomar É impossível usar caneca, todo mundo toma café da manhã, então caneca é uma ótima opção para presente, principalmente quando ela é personalizada. Eu vi no seu Instagram também que você posta alguns vídeos de dicas, né? Uma maquiagem leve pro dia a dia, que eu vi um vídeo que você postou, né? Tem esse seu último, que é de preparação de pele. Como é que você analisa que tipo de conteúdo, assim, para vídeo que você vai postar? Então, eu trabalho muito com a questão de análise de funil. Então, tem a galera do topo de funil, no meio e o final. Então, assim, eu trabalho desde conteúdos para pessoas que não imaginam que aquilo funciona. Por exemplo, a preparação de pele, que é algo tão comum que é falado há tantos anos. Tem gente que não sabe fazer a preparação de pele, tem gente que não sabe a ordem da preparação de pele. Então, às vezes, um conteúdo que parece uma bobeira para mim é muito importante, por exemplo, para uma seguidora. Então, eu vou trabalhando dessa forma. A minha comunicação maior são com profissionais da área, mas eu vou trabalhando de todas as maneiras para trazer informação para todo o público de forma em geral. Então, eu trago conteúdos tipo, aprenda a escolher a sua base. Se você tem olhos afastados, faça isso, isso e isso para você poder harmonizar. Então, assim, a minha linguagem é uma maneira simples, mas ao mesmo tempo técnica, para que, como eu trabalho com curso, vendo e-book, eu preciso atingir os profissionais. Mas, por exemplo, você, Júlia, que está ali conhecendo o meu trabalho, você consegue assistir, se interessar e falar, nossa, ela sabe o que ela está fazendo, vou contratar ela para o meu casamento depois. Até um vídeo de... Esse é de maquiagem artística, a época do challenge, gente. Pandemia, fiz muito. Viralizou. Nossa, eu amava. Aqueles vídeos que fazia assim, tá?
Tá, chegou a fazer também? Nossa, fiz muito, fiz muito. É que esse Instagram é um Instagram novo. Meu outro Instagram foi hackeado, então eu tive que abrir um outro Instagram. Ó, esse aqui Ai, eu falo sobre a questão do visagismo. Esse aqui são os backstages, né, que a gente gosta de mostrar. Mas aqui eu estava falando sobre a ferramenta da intencionalidade, ensinando como que tira a medida dos olhos para você descobrir se seu olho é afastado, aproximado, ou se você tem um olhar mais padrão. Porque o que acontece? Por exemplo, teve uma época que a mulherada gostava muito de fazer o cantinho iluminado. Lembra aham. que era aquele ponto de luz? E aí, se você coloca muito contraste e você tem o olho afastado, você vai trazer a sensação de olhos mais afastados ainda. Lembra que eu falei que a cor clara, ela traz amplitude? Tudo que é glitter, iluminador, cor mais clara que o tom da nossa pele, vai trazer amplitude, vai trazer mais atenção para aquela região. Então, se eu tenho os olhos afastados e coloco o iluminador no cantinho do olho, eu vou acabar trazendo mais afastamento para aquela região. E aí, nesse conteúdo exclusivo, eu estou ensinando justamente, ó, como que faz, trazendo as novas tendências, falando sobre cores também. É bem bacana. Conteúdo legal para todas as mulheres. Sim, exatamente. Aqui eu falo sobre mais a questão do visagismo, ó. Não expressar uma imagem adequada pode atrapalhar no fechamento de qualquer tipo de trabalho, ó. Tá vendo? A gente consegue perceber duas mulheres totalmente diferentes ali, né? Aham. O que que um óculos e um coque não faz na vida da gente? O óculos já traz uma coisa assim, né? É, Mais séria. exatamente. Então. E aí tem resenhas mais simples, como, por exemplo, resenhas de base e tudo mais, porque as clientes também pedem bastante, né? As seguidoras falam, nossa, eu queria saber se essa base é boa pra mim, se não é, se eu devo escolher a base mate ou uma base mais hidratante. Então, dentro de todo esse contexto, quando eu vou fazer uma resenha, eu explico para quem é o tipo de base, para qual público é direcionado, quem pode usar, quem não pode, para qual tipo de pele, entendeu? Então, eu vou trazendo todas as informações necessárias para que depois você tenha a decisão final mais concreta, tipo, eu vou comprar? Não, não vou comprar. Uhum. Então, os meus conteúdos no Instagram basicamente são conteúdos mais educativos, né? Que eu trabalho com a educação da maquiagem. Então, são conteúdos que vão falar de visagismo, vão falar sobre automaquiagem, vão falar sobre análise para você entender o porquê das coisas, né? Porque Ctrl C, Ctrl V e aprender a fazer tutorial de passo a Uhum. passo, qualquer pessoa pode fazer. A gente tem o link também, se puderem abrir ele, que é do seu site, né? Ele é mais voltado para venda de cursos e e-book, Isso, né? Então, se já quiser isso. deixar fazer o seu merchan aí para o pessoal acessar e comprar o seu livro. Então, esse site é um site para você comprar o seu e-book visagista. Esse e-book ele é muito bacana, como eu falei, ele ensina a fazer o mapeamento do olhar. Qualquer pessoa pode ler, apesar dele ser voltado para profissionais, porque ali também eu ensino o protocolo de atendimento, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que é maquiador visagista, porque às vezes a gente enxerga algo que está desarmonizando a cliente, mas ela não tem noção daquilo. Então, imagina você chegar no maquiador, a maquiadora falar assim: você quer que diminua a sua testa? Você quer que diminua a sua bochecha? E, tipo assim, às vezes você nem tá notando a questão da sua característica, e fora que é totalmente deselegante, você pode se sentir desconfortável. Então, assim, a gente traz todo um protocolo de atendimento, e foi uma das questões que eu senti muito falta. Quando eu estudei visagismo pela primeira vez, eu entendi muito esse contexto de análise de característica, de percepção, mas eu não sabia como eu deveria abordar a minha cliente, de repente, se ela quisesse fazer algo que fosse desarmonizar, como que eu falo para ela que não vai ficar bom? Entendeu? Quais são, qual é o caminho para que eu possa entender as características, de repente, daquilo que ela não gosta? Então, assim, eu tenho um material muito completo para você que é maquiador, para que você possa compreender o protocolo, passo a passo, do seu trabalho, para que você não seja deselegante com a sua cliente, tenha as informações necessárias e consiga fazer um mapeamento completo durante o atendimento. E, gente, parece loucura, mas a gente consegue fazer isso durante a preparação de pele, tá? Não é nada complexo que vai tomar mais tempo do seu atendimento. Eu faço uma maquiagem em 45 minutos. Então, assim, 45 minutos eu faço toda a análise, todo o mapeamento e a construção da maquiagem, mando a minha cliente linda e maravilhosa para casa. Se você puder descer um pouquinho, descer, subir, não sei. Tem até algumas mensagens, né, de pessoas que entraram em contato com você, de maquiadores iniciantes, né, que até começaram a, né, profissionalizar que até o valor de maquiagem mudou tudo, né, achei bem interessante.
Sim, Acho que a aqui diferença, tem a né, diferença, ó, a maquiadora comum. comum, ela não conhece os temperamentos e o estilo pessoal da nossa cliente. Então, assim, entender a personalidade da nossa cliente, quem a nossa cliente é bem importante, né? O visagismo, na verdade, na maquiagem, com certeza você deve ter ouvido falar sobre isso, sobre formato de rosto, já ouviu falar? Uhum. Então, o visagismo, ele entrou na maquiagem dentro de um contexto de pseudociência, que a gente chama, algo que não é comprovado cientificamente. E aí, por ser um conceito que foi criado por Fernand Joubry, não é um conceito que foi teoricamente escrito, né? Era um conceito que ele abordou, essa análise que ele fazia, mas ele não deixou nada escrito. Então, pessoas que se interessaram pela forma como ele trabalhava começaram a analisar e começaram a buscar caminhos para fazer com que o visagismo e essa abordagem acontecesse. Só que aí existem várias ramificações. Eu sigo a ramificação da neurociência, daquilo que é cientificamente provado. Então, assim, eu não analiso as minhas clientes por formato de rosto, eu não vejo o formato de rosto da cliente e falo, você tem o temperamento assim, o temperamento assado. Até porque eu não sou psicóloga, eu sou maquiadora. Então, assim, o meu conteúdo ele é muito mais raso. E ele serve justamente para que eu consiga entender o que a minha cliente quer e o que ela quer externar. A gente tem 4 tipos de temperamentos. E dentro desses 4, existem 2 que a gente normalmente mantém ali um equilíbrio, né? E aí, dentro desses 2 temperamentos, a gente quer, às vezes, ser um, às vezes a gente quer externar mais o outro. É igual a Maíra fez, né? Ela tem o sanguíneo e o colérico. Então, nesse momento, ela precisou ser mais colérica. No outro, ela foi mais sanguínea, que trouxe o ar mais sensual. Só que isso faz parte da essência dela, não é algo inventado. Não é um personagem que a gente cria. A gente entende quem é a essência, o que aquela cliente é, e a gente vai externar isso. Então, o maquiador comum, ele não tem esse conhecimento. Isso já dificulta muito o trabalho dele nesse sentido. De entender o que a cliente quer, ou quando a cliente fala assim, faz o que você quiser. E aí ele fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa mulher? Porque eu não sei o que ela quer, e ela me fala que faz o que você quiser. Ele também nem sempre compreende os efeitos da maquiagem aplicada que traz através dos traços. Eu não sei se você já fez uma maquiagem, por exemplo, que você sentiu que o seu olhar ficou mais caído, ou você sentiu que o seu esfumado não ficou muito bacana em você. Por quê? Porque você teve essa sensação não por conta das cores que você usou. Talvez, pode ser que sim, mas muitas das vezes você pode ter feito um esfumado ou aplicou maquiagens que você acabou deixando os traços que não te favorecem mais evidentes. Por isso que gerou essa estranheza, tá? Então, é aquele maquiador que só preocupa em ter uma boa técnica, um bom esfumado. E é o que eu falei, às vezes o maquiador ele tem um esfumado excelente, ele tem uma técnica incrível, ele sabe preparar uma pele incrivelmente bem, ele sabe fazer a famosa pele blindada, mas ele não entende de visagismo. Então, isso vai dificultar muito ele no dia a dia do atendimento. E aí é um maquiador também que costuma seguir as tendências sem analisar a cliente dele, né? Então, toda cliente que senta na cadeira, ela precisa ser analisada, porque é uma cliente única, ela tem traços únicos, ela tem a beleza única, então a maquiagem dela também precisa ser. Já a maquiadora visagista, ela faz essa análise da cliente, antes mesmo de iniciar o atendimento, ela sabe o desejo de imagem da cliente, porque através daquilo que você me apresenta, de acessório, vestimenta, e o que você quer fazer na sua maquiagem, eu já consegui entender o que você quer transmitir. Aí, mesmo que você, Júlia, não tenha na sua consciência aquilo, em algum momento você vai falar para mim a mensagem que você quer transmitir. É igual aquelas meninas que são mais reservadinhas e tudo mais, aí num dia aleatório, ela acordou e falou assim, hoje eu vou sair, eu quero ir pronta para matar. Ela vai escolher um batom vermelho, ela vai escolher uma roupa mais decotada, uma roupa mais com brilho, uma roupa mais chamativa, porque ela tem a intencionalidade de parecer mais mulherão, mais sensual. Ela vai colocar um salto, diferente de uma mulher que quer trazer uma pegada mais romântica, por exemplo. Ela vai querer escolher um vestido mais rosinha, uma roupa mais contida, mais fechada, com voal. Às vezes ela vai escolher um brinco de pérola, uma maquiagem bem romântica, enfim, né? E aí o maquiador visagista, por todas essas informações que ele tem, ele naturalmente se sente muito mais seguro na hora do atendimento. E o que você considera ser um dos maiores desafios, assim, em atuar nessa área de maquiagem visagista? Então, é o que eu falei, as maquiadoras, por muito tempo, elas foram ensinadas a só fazer Ctrl+C, Ctrl+V, e dentro desse contexto da maquiagem, nós estamos entrando numa era de inteligência, né, artificial, e aí isso está complicando bastante o nosso trabalho, porque as pessoas, elas entram na internet, agora até vídeos a gente consegue editar muito com inteligência artificial, então a gente vê aquelas peles maravilhosas, perfeitas, aquele olho que você vê que parece até um anime, mas tem cliente que jura que é real.
E aí, às vezes, é uma cliente que tem uma espinha, que tem um poro mais dilatado, e ela não entende que a pele dela não vai ficar naquela textura. Às vezes, ela não entende que a maquiagem dela não vai ter aquele acabamento. Por quê? Porque não é uma pele real. E a tecnologia sempre vai ganhar da mão do maquiador, não adianta. Então, a maior treta hoje é você fazer as maquiadoras entenderem a necessidade da migração para análise visagista, para análise de mapeamento, principalmente, e também fazer o cliente entender que existe todo um contexto de edição por trás de um trabalho. Teve até um dos posts do meu Instagram que eu falei sobre isso, e aí eu postei sobre um dos efeitos que até os próprios maquiadores têm utilizado nas maquiagens deles, e que são aqueles efeitos que super transformam a pessoa. Você olha, assim, você vê que as características faciais da pessoa mudam. Só que isso não é possível fazer com maquiagem. Então é até o que eu falo, para quem é profissional, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente promete e com aquilo que a gente vende. Se eu não consigo entregar uma cirurgia facial na minha cliente, não tem por que eu postar isso, não tem por que eu trabalhar muito na edição. Óbvio que se tiver, uma espinha que tá ali, eu não vou tirar para a cliente tirar, postar a foto e se sentir feliz? Vou. Mas assim, mudar as características faciais é algo muito grave, porque a cliente, ela vai desejar aquilo, ela vai almejar aquilo, e quando ela sentar na sua cadeira e você não entregar aquilo que ela tá vendo na sua rede social, ela vai se sentir extremamente infeliz. Só vou dar uma pausinha rápida no nosso bate-papo para eu passar para o pessoal de casa a agenda desse final de semana do clube. Nosso final de semana tá bem agitado, principalmente no domingo. Sábado não tá, mas domingo tem uma programação aí cheia. As atividades aqui no clube têm início a partir das 9 horas da manhã, em que a gente vai ter um aulão de cross-training aqui, para poder inaugurar a pista de corrida. Agora chega de crossfiteiro correndo na rua, agora vamos ter uma pista apropriada para eles correrem. E logo em seguida, 10h30, a gente tem a inauguração da Life Fit, que é a nossa lanchonete com comida saudável, lanche natural, suco natural, saladas de fruta, tapioca, enfim, uma série aí de culinária saudável aí para os associados poderem aproveitar. Já que aqui é um clube esportivo, nada mais justo do que uma culinária saudável. E mais tarde, a partir das 4 da tarde, a gente tem a inauguração da nossa nova área Kids, que vai ser ali perto da lanchonete. E logo em seguida, a partir das 5 horas, começa a comemoração de aniversário do clube, os 94 anos da Associação Atlética Ferroviária. 5 horas tem DJ Adriano abrindo as comemorações. E 6 horas tem show do Thales Wellington aqui no clube para sócios e não associados. Você que não é sócio do clube, mas quer aproveitar e comemorar o aniversário aqui com a gente, estamos vendendo o ingresso antecipadamente na tesouraria do clube e também pela plataforma Simpla, ingresso online, mas também vamos estar vendendo aqui na entrada do evento. E para as crianças, também vão poder brincar na área Kids, a nova e a antiga. Vamos ter recreadores aqui, algodão doce, pipoca, tudo de graça para a criançada, enquanto os pais aproveitam o melhor do sertanejo com Thales Wellington. Convidadíssima para vir aqui curtir esse aniversário. Opa, com certeza. Tá chegando meu aniversário também. Aniversariante tem desconto. E já deixando para aproveitar também que, apesar de programas ter gravado, sexta-feira, que é o dia que o programa vai ao ar, é de fato o aniversário do clube. Sexta-feira, dia 12 de abril, é o aniversário de 94 anos da Ferroviária. Então já queria deixar aqui também registrados parabéns para esse clube aí, quase um centenário, uma história muito bonita aí dos ferroviários que construíram tanto a própria ferrovia quanto o clube. É um trabalho incrível que merece ser elogiado, né? Com certeza. E então, voltando então para o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de algum momento, compartilhasse com a gente, né? Algum momento memorável aí da sua carreira até agora. Olha, de todos, o mais memorável foi o workshop mesmo que eu fiz ano passado, que era um projeto que eu tinha no papel há muito tempo já. E eu achei muito legal, porque foi uma marca internacional que viu ali um potencial em mim e falou assim, peraí, a gente vai patrocinar você. Eu falei assim, gente, como Deus é maravilhoso, né? Porque assim, eu me enxergo como alguém que trabalha até no contexto da influência muito pequena ainda, né? E aí, quando eu entrei em contato com essa marca e comecei
lancei ali os primeiros trabalhos e tudo mais, e eles quiseram patrocinar um trabalho meu como maquiadora que não tinha nada a ver com o que eu fazia para eles, porque assim, além da questão da maquiagem, né, o visagismo te permite ter outras linhas de trabalho. Então, eu comecei a montar alguns briefings de roteiros de publicidade para eles, a gente fez alguns trabalhos com marketing também, de Dia das Mães e tudo mais, e aí eu dirigia muitas produções que nós fazíamos para postar depois os comerciais nas redes sociais de uma forma intencional e tudo mais. E aí eu comentei, né, dentro de uma reunião, falei assim, nossa, eu tenho muita vontade, né, de fazer um workshop e tudo mais. Aí ela falou, tá bom, vamos fazer. Aí eu falei assim, como assim vamos fazer? Eu falei assim, olha, não, mas a cotação vai ficar alta e tudo mais. Ela, não, pode escolher do jeito que você quer, com as cores que você quer, com os profissionais que você quer, que a gente vai patrocinar você. E aí foi o start que eu precisava, assim, para que eu conseguisse seguir na minha parte de educação. Porque, assim, desde criança, eu queria dar aula de alguma coisa. Então, assim, como eu fui atleta por um bom tempo da minha vida, eu jogava bola, eu usava jiu-jitsu. Então, assim, eu fui para educação física dentro desse contexto de, vou trabalhar em escola, que eu gosto de criança, ou eu vou trabalhar com adolescentes. E aí eu comecei a trabalhar em escola, tudo mais. Só que assim, quando eu tava no meio da faculdade, assim, eu senti que, nossa, não sei se é isso que eu quero. Aí eu comecei a olhar as matérias, comecei a olhar as coisas, comecei a fazer as aulas. E sabe quando você não tá engajada naquilo e você começa a se perder? E aí o acampamento, na verdade, era o meu local de refúgio. Eu tava ali brincando, me divertindo com as crianças, mas eu ficava assim, será que é isso mesmo que eu quero? E aí quando apareceu a maquiagem na minha vida, eu falo que foi um projeto de Deus mesmo, né? E aí eu fiquei assim, gente, mas eu não era nem feminina, nem brinco eu gostava de usar, eu não era uma pessoa que usava maquiagem. Eu só andava com camiseta de time, chinelo, bermuda de futebol, porque eu jogava bola. Então, eu ficava o tempo todo assim. E aí, quando entrou a maquiagem na minha vida, eu falei assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? Porque eu sou muito masculinizada e eu vou vender maquiagem que jeito? E aí, isso foi me transformando, sabe? Foi bem interessante a forma como a maquiagem entrou na minha vida. Então, é um caminho, assim, que eu falo que foi muito importante. E o workshop foi um verdadeiro marco, que era algo que eu queria muito fazer, mas eu não tinha condições financeiras de fazer, no porte que foi também, né? E eu fico muito feliz até que os profissionais da nossa cidade estiveram lá, tinham 50 profissionais, tinham maquiadores que tinham anos-luz, assim, de trabalho à frente e que saíram de lá falando assim, Cacau do céu, que conteúdo é esse? Eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante. Eu acho que de tudo que aconteceu na minha carreira até hoje, isso foi o mais interessante. E a segunda coisa também que aconteceu na minha carreira, que me marcou bastante, foi a primeira vez que eu maquiei um artista, que eu maquiei a Sheila Mello, a loira do Tchan. Foi no ano de 2016... Não. No ano 2022, se eu não me engano. Que aí eu maquiei ela pro lançamento da marca de esmaltes dela também. Foi um trabalho que apareceu assim do nada, me ligaram, oi, tudo bom? Você quer maquiar a Sheila Mello? Eu fiquei tipo, oi, é trote? E aí eu fui na casa dela e aí eu me apresentei pra ela, eu fiquei assim, meio em choque, sabe? Foi uma experiência meio fora da minha realidade e que eu falei assim, gente, como que essa galera me achou? Como que, né? E aí eu fui me descobrindo, assim, e fui vendo a importância do meu trabalho, o quanto eu tô sendo visada, assim, então isso tá sendo muito legal. Mas de tudo, o que mais me marcou até hoje foi esse workshop, que era uma realização da minha vida e que veio junto com um pedido de casamento, gente. Mais perfeito que isso. Não tem como. Não tem como, impossível. E foi muito legal, porque todos os maquiadores, assim, num contexto geral, ficaram muito satisfeitos com o conteúdo, porque a minha preocupação era que, desde um maquiador que começou a maquiar ontem, até um profissional com 57 anos na área, pudesse pelo menos sair ali com alguma coisa de tipo, de informação, de tipo, nossa, eu não sabia isso, que bom que eu vim. Sabe, eu queria que eles tivessem essa sensação, que bom que eu investi, que bom que eu comprei o ingresso para estar aqui, porque foi extremamente interessante. Esse workshop era uma... Não era só falado, né? Eu vi algumas fotos também que tinha alguém que você maquiava ali e ia explicando pro pessoal também, né? Então, primeiro eu trouxe todo o contexto teórico sobre o mapeamento do olhar, como que o visagismo o que é visagismo, o que não é visagismo, qual que é a diferença de uma maquiadora normal, qual que é a diferença da maquiadora visagista. Compartilhei um pouquinho da minha história também, porque ali eu tinha maquiadoras de todos os níveis. E as pessoas têm a ideia de que, nossa, você já começa lá na frente. E não, eu comecei maquiando os meus clientes em salão muito bom, mas quando entrou a pandemia, eu maquiava as minhas clientes num berço quebrado.
que era o berço do meu filho. Eu tinha um apartamento que eu aluguei, e aí eu fiz o berço de sofá, encostava a cabeça delas assim, maquiei muita cliente com a cabeça na máquina de lavar também, eu não tenho vergonha nenhuma de falar da minha trajetória. Eu tinha uma necessairezinha assim, ó, com alguns produtos, e ali eu tinha que me virar. Eu acho que eu fui buscar muito o estudo também, porque eu falava assim, gente, eu não tenho muito dinheiro para investir em produto. Então, se eu não tenho dinheiro para investir em produto, eu preciso saber se existe alguma solução para eu conseguir trabalhar com isso que eu tenho. E aí foi quando eu aprendi que com o estudo de colorimetria, você não precisa ter 50 bases. Se você souber utilizar, comprar os pincéis corretos, você não precisa ter 50 pincéis. Então, assim, você consegue otimizar o seu trabalho, ter um gasto menor e um maior lucro até que você consiga crescer, ter o seu próprio estúdio. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu próprio estúdio, atendo ali no centro da cidade, bem na rua do Portal da Esfirra, de frente com o Japaçaí, num prédio maravilhoso, que tem elevador, que tem banheiro para PCD. Então, assim, é tudo muito pensado, mas até chegar ali foi uma trajetória muito longa. Então, assim, eu quis trazer todo esse contexto da minha história também. E no final, a minha maquiagem não foi, na verdade, uma apresentação de técnica, né? Porque normalmente quando você vai num curso de maquiagem ou num workshop, é aquele passo a passo da construção da pele, da construção da técnica, e não. A minha modelo já chegou com a pele pronta, e eu fiz uma maquiagem que desarmonizava ela. E aí, para eu saber se os alunos entenderam a teoria, eu ficava assim, gente, e agora? Como que a gente vai fazer para arrumar? O que está acontecendo com o olhar dela aqui que vocês não acharam legal? E aí eles começaram a pontuar, e aí foi também a percepção do tipo, não, peraí, não foi só uma teoria, eu entendi tudo o que ela falou. Porque assim, quando eu vou trazer um estudo, um conteúdo para um aluno ou para alguém, eu preciso ter certeza de que ele entendeu o que eu falei. Então eu falei, como que eu vou falar com 50 pessoas ao mesmo tempo e saber se essas 50 pessoas entenderam? E aí eu vi pessoas que não mexiam com maquiagem, que estavam lá só porque me seguiam no Instagram, e aí queriam estar, eu fiz esse convite, né, para que a pessoa estivesse. Eu falei assim, olha, já que você não é maquiador, você não era da área da beleza, eu quero que você sente aqui e depois você vai me contar se você entendeu. E ele falou assim, gente, eu saí daqui entendendo tudo, eu acho que eu vou começar a ser maquiadora amanhã agora, porque o conteúdo realmente é muito bom. Então, nessa estrutura, eu peguei a modelo, maquiei ela totalmente errado, e aí, dentro de um contexto, eu fiquei falando para eles, e agora, o que eu tenho que fazer? E se eu fizer o delineado assim? E eles foram falando, eu fui construindo, eu fui fazendo, e quando a gente olhou para o resultado final, do que seria o Ctrl+C, Ctrl+V, eles viram que não funcionava para aquele olhar. Eles conseguiram perceber que aquilo não dava certo. E aí, do outro lado, eu piorei ainda a situação da maquiagem. E aí, assim, não foi uma maquiagem mal construída. Tava uma pele muito bem feita, não tava um contorno marcado, nem nada. E o esfumado também não tava ruim, mas estava desarmônico. Então, entrou muito nesse bater na tecla de, tipo, você tem uma maquiagem muito boa, você tem uma simetria muito boa na hora de fazer o seu delineado, é ponta de agulha, mas se você não souber harmonizar a sua cliente, ela vai sair infeliz da sua cadeira. Uhum. E pra gente ir encaminhando pro final do nosso bate-papo, por que você considera a maquiagem algo importante, principalmente para as mulheres, né? Eu acho que a maquiagem é algo que eu costumo falar assim, que nos piores dias da nossa vida, nos dias que a gente está mais desanimada, se a gente faz uma maquiagem, arruma o cabelo, parece que a gente soluciona os nossos problemas. Então, a maquiagem, ela não é sobre se cobrir, sobre se mascarar, e sim sobre elevar a autoestima, né? As pessoas acham que maquiagem é sobre se esconder. E não, é sobre você externar o seu melhor. Então, às vezes, naquele dia que você não tá muito bem, que você acordou meio mal, cansada, meio depressiva, poxa, arruma o seu cabelo, coloca um acessório, você vê que você veste uma roupa diferente, você arruma o seu cabelo, você faz uma maquiagem basiquinha, você já se sente melhor. Então, a maquiagem é sobre uma autoestima, é sobre qualidade de vida. E também fala até sobre uma questão de saúde, a saúde mental mesmo, de você se olhar no espelho, se sentir bonita, se sentir agradável e pronta para viver. Uhum. E agora, pra gente encerrar de fato, uma perguntinha que eu sempre faço pro pessoal quando vem uma arte nova aqui no programa, que é, por que você considera a maquiagem uma arte? É porque é uma forma de se expressar. A maquiagem, ela é uma expressão. Então, a partir do momento que eu tenho essa liberdade, e até o visagismo, ele é muito importante por isso, porque ele te dá essa liberdade de expressão de uma forma intencional. Então, assim, a maquiagem é uma arte, que ela não tem um Ctrl+C, Ctrl+V, ela não tem um passo a passo, existem sim algumas técnicas, mas ela te permite expressar a sua essência, fazer com que você se conecte com pessoas, fazer com que você encontre o seu nicho dentro de um contexto empresarial, mas também dentro de um contexto de pessoas mesmo. Então, assim como as vestes, os acessórios, tudo é uma forma de você se expressar, e a maquiagem, assim,
também é. Então é totalmente artístico nesse sentido. Uhum. Muito obrigada, Cacau, por você Eu que ter agradeço. aceitado participar aqui do Pod Pop. Foi muito legal receber você aqui, aprender um pouco mais, né? Saber que a maquiagem, né, tem um aspecto profundo também, né? Essa parte de conhecer, né, a pessoa que isso influencia na maquiagem. Realmente eu acho que é algo muito importante que as pessoas saibam, né? Deixar aqui registrado também as redes sociais do clube, e aí você passa as suas também para o pessoal que queira conhecer mais um pouco o seu trabalho e também agendar uma consultoria, uma maquiagem aí, né? A Ferroviária tem 2 Instagrams, que é o @ferroviariapinda, que é o Instagram do clube mesmo, e agora mudamos o arroba, agora é @TV Ferroviária, em que a gente tem os cortes e toda a agenda semanal dos programas do podcast. Estamos no Twitter com @pindaferroviária, no Facebook também, Ferroviária Novo Tempo, só procurar lá. Também temos o TikTok, que é @ferroviariapinda. Então, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. E o meu é @Cacau Barbosa Makeup. E a gente também tem o Love Arts personalizados. E para você poder agendar, lá no meu perfil do Instagram tem o link, é só você acessar que você consegue entrar em contato direto comigo. Só um adendo, porque realmente está tendo muita procura, tem muitas mulheres perguntando se eu dou consultoria visagista para corte de cabelo. Gente, corte de cabelo tem que ser com cabeleireiro. Eu sou penteadista, aí já é outro ramo. Então, como eu não sei muito de acabamento, de corte e tudo mais, eu não tenho esse conhecimento, eu prefiro só dar um contexto geral para você e uma consultoria visagista voltada para automaquiagem, tá bom? Então é isso, muito obrigada, Cacau, novamente. Eu que agradeço. Também queria aqui registrar, agradecer a audiência de vocês que acompanham a gente aqui toda sexta-feira. E semana que vem voltamos com mais um Pod Pop Ferrou e espero vocês. Até lá!